Estamos de volta com o Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade? Manda pra gente aqui no WhatsApp, o número é 31 99642 8473. Todos os dias temos o nosso momento de espiritualidade ao final do programa, então não deixe de enviar. Agora é hora de falar sobre investimentos. A pandemia do coronavírus vem gerando uma série de dúvidas nos investidores. O que faço com a minha reserva de emergência? Com a bolsa oscilando, devo investir em ações? E em relação a fundos imobiliários? Essas são apenas algumas das questões que estão surgindo. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Carlos Eduardo Costa, consultor financeiro. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Carlos, como protejo o meu dinheiro diante de tanta incerteza? A realidade para quem tem um dinheiro sobrando, que quer investir, ela mudou muito nos últimos anos, porque antigamente a gente não tinha muita alternativa. Basicamente, era colocar o dinheiro na poupança, comprar um imóvel, mas para comprar um imóvel precisava de um valor mais alto, então acabava que a única alternativa era a poupança. Só que isso mudou, e hoje a gente tem diante de nós inúmeras possibilidades para investir o nosso dinheiro. Mas como é que eu escolho o melhor investimento? Eu costumo dizer que o investimento é como se fosse uma ponte capaz de unir o nosso presente ao nosso futuro. E para escolher a melhor ponte, antes eu tenho que responder algumas perguntas. Qual é a primeira pergunta? Para que eu estou guardando o dinheiro? Qual que é o meu objetivo com aquele dinheiro? Guardar dinheiro sem objetivo não é um comportamento financeiramente saudável. Eu preciso saber para onde que eu quero que aquela ponte me leve. Se eu quero ir para a praia, eu escolho uma ponte da praia. Se eu quero ir para a montanha, eu escolho uma ponte que me leva para as montanhas. Uma segunda pergunta: quanto tempo aquele dinheiro pode ficar investido? Quando que eu vou precisar de resgatar esse investimento? Para que a gente possa fazer algo que é extremamente importante quando se fala de investimentos. É casar o prazo do meu investimento com a minha necessidade. Porque se eu tiver que sacar o dinheiro antes, ou seja, que eu tiver que pular da ponte antes, e se a ponte for alta, eu posso me machucar. Terceira pergunta: eu tenho dinheiro para pagar o pedágio da ponte? O que é o pedágio? Alguns investimentos requerem um valor mínimo inicial. Se eu não tiver o dinheiro para atravessar essa ponte, eu nem vou considerá-la. Mas uma quarta e última pergunta extremamente importante: qual que é o meu perfil enquanto investidor? Eu sou mais conservador, morro de medo de correr risco, né, do meu dinheiro perder valor ao longo do tempo, então eu vou buscar um investimento que combine, que case com o meu perfil. Se, por outro lado, eu já sou mais arrojado, não há problema de correr risco, eu vou buscar um investimento que case com esse perfil. Mas, além de responder essas perguntas, eu costumo sempre dizer que o mais importante vai ser cuidar bem do dinheiro no presente. Por quê? Porque é no presente que a gente vai ter o dinheiro para investir. Muitas vezes isso é até mais eficiente do que escolher uma modalidade ou outra mais rentável. Entendi. Então, respondi todas essas perguntas. E eu queria saber de investimento de curto e médio prazo sem perder. Porque as pessoas, Carlos Eduardo, querem investir, mas e o medo de perder, né? Só quer ganhar. Quer investir seu dinheiro, você quer só ganhar. E qual o investimento que você daria de uma dica de curto e médio prazo? Então, vamos falar pensando o que você falou no início, tendo como objetivo reserva de emergência. Então, o que é reserva de emergência? Aquele colchão que eu crio para amortecer alguma queda que aconteça, né? Alguma emergência que a gente tem ao longo do tempo. Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente tem ou deve buscar essencialmente o que a gente chama de liquidez. O que é liquidez? Facilidade de resgatar esse dinheiro. Por quê? Porque eu não sei quando a emergência vai acontecer. Pode ser hoje, amanhã, daqui a uma semana. Então, eu preciso de um investimento que eu possa buscar, que eu possa sacar no momento que for necessário. E também preciso de um investimento que não sofra muitas variações, porque senão, quando a emergência acontecer e eu tiver, né, no momento negativo daquele investimento, o colchão fica muito fininho e não me ajuda. Então, a gente vai, por exemplo, trabalhar com investimentos de renda fixa, que são mais conservadores. E aqueles que têm uma liquidez imediata, por exemplo, duas alternativas: o Tesouro Direto Selic
né, que eu posso sacar diariamente, eu posso solicitar o resgate a cada dia útil, ou um CDB, que é um empréstimo que a gente faz para o banco com liquidez diária, que eu posso também sacar a qualquer momento. Mas eu tenho que saber de antemão que, para ter liquidez, eu tenho que abrir mão de algo. E o que eu vou estar abrindo mão? Rentabilidade. Então, a reserva de emergência é um investimento onde a rentabilidade não vai ser tão boa, muitas vezes até inferior da inflação. Por isso que eu tenho que calcular certinho qual que é a grossura do colchão para me dar conforto, para que eu não invista muito dinheiro na reserva e acabe perdendo dinheiro ao longo do tempo. É hora, esse momento que a gente está vivendo, é hora para a gente olhar para um longo prazo e esquecer as perdas do momento, aproveitar a desvalorização, comprar ações, cotas, fundos imobiliários. O que você pensa disso? Com certeza que sempre é momento de olhar para o longo prazo, porque a gente precisa ter também objetivos de longo prazo, né? Eu preciso cuidar do eu no futuro, alguns objetivos que eu tenho lá na frente. E aí eu posso já escolher alguns investimentos com um perfil de mais longo prazo e balanceando, né? Fazendo o que a gente chama de uma carteira de investimento, tendo alguns investimentos de perfil mais conservador, mas de prazo mais longo, e também arriscando um pouco em investimentos de renda variável, fundos mais arrojados, também visando o longo prazo. Esse é um dinheiro que eu só vou usar lá na frente. Então, essas variações que acontecem num prazo mais curto não vão me abalar, porque eu só preciso do dinheiro lá na frente. Uhum. Agora, Carlos Eduardo, falando de previdência, já que o fundo de ciclo de vida de previdência privada apresenta uma volatilidade, seria mais apropriado migrar para a renda fixa? São investimentos com perfis diferentes, né? O previdência privada é um investimento de longo prazo, onde eu tenho dois momentos. Um primeiro momento onde eu acumulo, né? Eu vou investindo ao longo de um tempo para depois usufruir desse recurso. Muitas vezes as pessoas associam previdência privada exclusivamente com recurso para aposentadoria. Não necessariamente, é para objetivos de longo prazo. E eu tenho até benefícios fiscais, né? Um imposto de renda mais baixo sobre os ganhos, se eu mantenho esse dinheiro investido por mais tempo. Pode ser uma boa alternativa. Mas também eu tenho investimentos de renda fixa, de perfil de mais longo prazo, onde eu também posso fazer a minha previdência. Ou seja, estar guardando um dinheiro para usufruir lá na frente, para usufruir no longo prazo. Nesse período de pandemia, foi tão sofrido para tantas pessoas. Eu te pergunto, Carlos Eduardo, estamos à beira de uma falência da economia mundial? Alguns economistas têm alertado sobre alguns sinais que mostram alguns problemas, né? Um excesso de liquidez, você tem muito dinheiro no mercado, uma valorização excessiva no mercado de ações em muitos países, mas, por outro lado, outros economistas dizem que haverá uma recuperação em função da pandemia, né? Em muitos países já avançada a questão da vacinação, já com um grau maior de abertura. Então, eles acreditam que essa retomada será capaz de puxar as economias dos países mais desenvolvidos e países que também se beneficiam, como o Brasil. Ou seja, diversos cenários são projetados hoje. Existe espaço para investimento do governo para estimular a economia? O orçamento é um problema hoje no Brasil, né? Em virtude até do endividamento ano passado para as ações necessárias da Covid, mas de repente a recuperação da economia, o aumento da arrecadação de tributos pode abrir um espaço para que o governo possa investir em obras capazes de dinamizar não só uma região, mas até muitos setores da economia brasileira. Uhum. O Carlos Eduardo, a pessoa que acabou de perder o emprego, está desempregado agora e recebeu o acerto na demissão. É um dinheiro razoável, mas que ele precisa pensar de como que ele vai viver, porque não sabe quanto tempo vai ficar desempregado. Qual a sua sugestão para o investimento desse dinheiro? Primeiro, antes de tudo, essa pessoa deve tentar sentar sobre as suas contas, sobre o seu orçamento, suas despesas, e tentar diminuir o máximo que puder. Eliminar algumas escolhas, eliminar alguns gastos, porque se eu diminuo a minha necessidade mensal, eu vou
alongar a vida útil dessa indenização que eu recebi, ou seja, aquele dinheiro vai dar para mais tempo e vai me dar, inclusive, tranquilidade para que eu possa buscar uma boa recolocação. Se eu continuar com um patamar mais elevado de gastos, como na época que eu tinha um salário ou um emprego, pode ser que essa indenização dure menos tempo e eu vou ter que correr, vou me pressionar para poder encontrar uma nova colocação e aí sim poder novamente pagar os meus compromissos. E esse dinheiro, né, a gente vai tentar uma parte dela investir, como eu disse, em investimentos de maior liquidez, por quê? Porque eu vou estar precisando deles ao longo dos meses, né, até me recolocar novamente, mas diante da perspectiva de uma nova recolocação, isso vai variar muito de pessoa, da profissão, né, do segmento que eles atuam, mas de repente eu já tenho uma perspectiva de recolocação e aí uma paralisação eu já posso direcionar para objetivos de médio prazo, de longo prazo, e aí vou buscar investimentos que combinem com esse perfil. Ô, Carlos Eduardo, as pessoas às vezes acham que precisa de ter muito dinheiro para investir. Assim, com quanto mais ou menos mínimo que precisa ter para começar um investimento? Esse é um dos maiores mitos que existe falando de investimento. E é uma mentira, né? Porque hoje a gente consegue, com poucos reais, investir no Tesouro Direto. O que são poucos reais? 40, 30 e poucos reais, 40 reais, dependendo da modalidade do título. Eu consigo, muitas vezes, com 100 reais, já investir num CDB. Eu consigo também, com o mesmo valor, já investir num fundo de investimento. E eu também consigo, com poucos reais, comprar ação de uma empresa. Ou seja, não preciso de muito dinheiro. Quando a gente fala de investimento, muito mais que o valor, vai ser importante o hábito, né, de estar sempre investindo. Se eu posso investir pouco, eu vou estar sempre investindo pouco. E vou criando condições para que lá na frente eu possa investir mais. Carlos Eduardo, as pessoas estão endividadas nessa pandemia. Precisa de fazer esse dinheiro girar, receber, fazer ele se valorizar para poder pagar as contas. O que faz? Não investe, paga as contas primeiro? Para investir, a gente pressupõe que a pessoa tenha uma sobra no seu orçamento doméstico, né? Ou seja, o que ela recebe é mais do que ela gasta. Porque se ela investir e gastar mais do que ganha, ela vai se endividar, né? A equação acaba não fechando. Se hoje eu não tenho condições de investir, o que eu vou fazer? Ou se hoje não está sobrando dinheiro, eu vou reorganizar as minhas contas, de repente rever alguns gastos, ver aonde que eu posso diminuir, para aí sim começar a gastar menos que eu ganho, ter uma sobra todo mês e essa sobra eu já vou começar a direcionar para os investimentos. Carlos Eduardo, eu ouvi falar que primeiro a gente tem que investir para depois gastar. Tá correto isso? Sim, né? Mas pensando numa situação em que você pode, inclusive, estar investindo em sonhos e objetivos. Mas, infelizmente, muitas vezes essa é uma realidade distante para grande parte da população brasileira, né? Que recebe pouco e, efetivamente, o dinheiro que hoje recebe, ele acaba sendo destinado para questões de sobrevivência, de pagar as contas mais necessárias. Nesse sentido, vai ser preciso um trabalho ainda maior de buscar uma qualificação para melhorar a renda, para aí sim a gente poder ter a oportunidade de, além dos gastos necessários para sobreviver, da gente poder começar a se pagar, a investir pensando em objetivos de curto, médio e longo prazo. Ah, Carlos Eduardo, maravilhoso. Tão claro conversar com você. De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu acho que, né, uma mensagem final para todos os seus telespectadores, né? Se hoje você não está satisfeito com o resultado que você tem na sua vida financeira, você gostaria de sobrar mais dinheiro, você gostaria de ter uma rentabilidade maior no seu investimento, só tem um caminho a seguir: mudar meus hábitos, fazer as coisas de forma diferente. Porque se eu continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, o resultado vai ser o mesmo. E eu não estou satisfeito com esse resultado. Então, se eu quero mudar algo na minha vida, eu tenho que começar fazendo as coisas de forma diferente. Sensacional. Lembrando do Instagram, @meu.dinheiro, isso?
Perfeito, @meu.dinheiro, onde toda semana eu estou colocando conteúdo sobre educação financeira e muito sobre educação financeira para crianças, para filhos, que é uma área que eu trabalho bastante, que eu acredito muito na importância e na necessidade da gente educar financeiramente as nossas crianças e jovens. Verdade. Carlos Eduardo, muito obrigada de você ter vindo conversar com a gente. Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Estou à disposição sempre que for convidado, vou estar aqui com o máximo prazer. Muito obrigada. Nós aqui vamos para mais um intervalo. Não saia daí, já estou voltando.